Aqui, ó. Estamos ao vivo. E o povo ouvindo tudo aí que a gente tá falando. Falando de máscara. Realmente, pessoal, máscara me sufoca. Eu sou asmático, então usar aquele trem, ainda mais máscara de pano. Deus o livre. Aquela descartável ainda valia, ainda alivia, né? Agora, a de pano, só Jesus. Aí, deixa eu só ver aqui, a galera chegando. Deixa eu mandar esse link aqui pro pessoal também, né? Alessandro, tu tá brilhando, cara. Você tá brilhando. O que você fez aí? Você passou uma maquiagemzinha também? O que você aprontou aí? É a luz. Tá demais, hein, cara? Porra. Tá brilhoso aí. Eu tô aqui com o YouTube aberto, por isso que eu tô aqui umas 2 mensagens ao mesmo tempo aqui, eu tô sem saber onde tava. Professores, então a gente pode ir começando, não? Eita, pera aí, deixa eu só entrar no Instagram também aqui que o pessoal quer ver, né? Esqueci que tem gente que vê no Instagram. É porque como é a nossa primeira vez... Abre o meu note para eu ver. Deixa eu só colocar aqui. O As pessoal perguntas. tá chegando. Interação. Ó, o pessoal já tá entrando aqui, ó, no canal. Ó, legal, depois eu quero aprender esse aplicativo já aí, estamos cara. ao vivo, o pessoal já tá nos assistindo. Deixa eu só falar com o pessoal aqui. Tem gente entrando no Instagram também. Deixa eu mandar aqui o link para eles falarem que é no YouTube, para eles entenderem que é no YouTube. Eles já estão ouvindo a gente? Já estamos no YouTube, já estamos ao vivo. Então, bom dia aí, galera. Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Bem-vindos, gente. Prazer imenso estar com cada um de vocês. Deixa eu só colocar aqui o link aqui no... Pessoal no YouTube, no Instagram aqui, o pessoal tá entrando no Instagram. Aqui, deixa eu só mandar aqui. Até porque você tem feito mais no Instagram, né? Então, é porque já criou uma cultura também, né? Um hábito aí. Deixa eu só colocar aqui. O link está na bio. Então, pro pessoal que tá vendo a gente aqui, deixa eu só confirmar aqui no YouTube de novo. Tá certinho? Tá ao vivo aí no YouTube? Bom dia pro pessoal que tá aqui no YouTube, perdão, ó, eu tô aqui conversando aqui como se vocês não estivessem aqui, tô ignorando a presença de vocês, perdão. O pessoal tá até que manda os comentários já estão ativados, professores. Os comentários aqui. Eu não tô vendo, não. Aonde? Como é que vê comentário aqui? Não, mas no caso eu que vejo. O pessoal só tá dando os bons dias e tal. Prazer é nosso, cheguei. Bom dia, gente. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começando. Pega o carregador lá pra mim, do computador. Vamos começando, porque aí o pessoal vai se achando, né? Perfeito. Que a hora vai passando, o tempo vai rugindo. Então, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Para quem tá aqui com a gente na nossa primeira live no canal, nosso canal aqui do YouTube, Pedagogia Absoluta. Aí, ó, a nossa primeira vez, professora Jaque, professor Leandro. Assim, é uma honra muito grande estar aqui com essas autarquias dos conhecimentos pedagógicos, né? Não é qualquer dia que a gente tem 2 grandes nomes aí da área dos conhecimentos pedagógicos. Então, professores, assim, eu não vou nem tomar muito tempo de vocês, fiquem à vontade. Vamos começar como? Primeiro as damas ou primeiro o professor Leandro? Como é que é? Primeiro as damas, né? Então vamos lá. Minha querida. Gente, muito prazer enorme estar com vocês, professora Jaqueline Santos de Conhecimentos Pedagógicos. Hoje, né, é um dia muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque eu tenho um agradecimento muito especial, não sei se vocês sabem, tem muita gente que sabe, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora, né? Eu tive o privilégio de ter minha escola de conhecimentos pedagógicos, o grande professor Leandro Gabriel. Então, assim, a gente, na vida, né, a gente é grato muito aos professores, e amanhã é dia do pedagogo, então já deixar minhas honras, minhas considerações
a esse grande profissional que me ensinou e me ensina todos os dias, né? Então eu sempre falo que se eu estou onde eu estou, ele fez parte aí do meu caminho durante anos. Eu também fui aluna dele de conhecimentos pedagógicos e hoje estou aqui do outro lado sendo colega dele, né? Então para mim é muito prazer estar aí na véspera desse dia muito especial, porque o pedagogo, ele é o profissional, né, que leva as reflexões críticas da sociedade. Querendo ou não, ele tem um papel de transformação social muito importante na educação, não só brasileira, mas da educação mundial. A gente que, né, ajuda a transformar a vida das pessoas e formar os sujeitos para que eles futuramente também transformem a sua nação, tá? Então essas são minhas considerações. Muito bom dia para cada um de vocês. Bom dia a todos. Para mim também é uma honra, um prazer estar aqui hoje ao lado da Jaque, ao lado do Alessandro. Jaque, fico feliz aí, né, que você vem galgando aí cada vez mais uma expertise, né, na docência, na área de conhecimentos pedagógicos. Fico feliz em ter feito parte, né, do seu processo de formação. E para mim hoje é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, com o Alessandro, e mais um momento aí oportuno para que a gente possa debater uma importante temática, que são os princípios da gestão. E espero que seja, né, como todas as lives aí, espero que seja mais uma live de intenso aprendizado para todos nós, né? Eu costumo dizer que a gente aprende muito, não só planejando essas aulas, essas lives, enfim, mas também a gente aprende muito quando a gente está aí compartilhando conhecimento, né? Então, eu aprendo muito com vocês e assim como também com todos os alunos do dia a dia em sala de aula, e tenho certeza aí que a gente vai desenvolver mais um momento aí um momento colaborativo de aprendizagem, né? Ontem eu fiz uma live com o Márcio, o professor Márcio Wesley, de redação discursiva. Cara, que live maravilhosa, né? Inclusive, aproveito até para convidar o pessoal aí, quem quiser assistir, vai estar salvo até hoje à noite, né? Porque no Instagram só fica salvo nos stories até 24 horas, né? Após a realização da live. Se o senhor quiser, professor, o senhor pode salvar no IGTV. Agora eu estou salvando as lives que eu estou fazendo no Instagram, no IGTV, porque aí ela fica ad eterno. Bacana. Depois eu quero que você me dê essas dicas tecnológicas aí, porque eu com o Instagram eu apanho demais. Tá vendo? Então, ó, já tô aprendendo aqui, ó. Né? A gente acha que a gente só ensina, pelo contrário, a gente mais aprende do que ensina. Mas é isso, né? Então eu convido, né, vocês aí a assistirem essa live, as lives lá do canal da Pedagogia Absoluta. Enfim, então são lives com muito conteúdo. E ontem, em especial, né, queria mandar um abraço aqui para o Márcio Wesley, porque foi maravilhoso assim, a conversa ontem. E eu aprendi bastante, né? Acabei tirando muitas dúvidas que eu tinha também com relação à redação discursiva. E é isso, tá? Vamos iniciar aí. À vontade. Bom, então eu vou iniciar, tá, Jaque, em cima daquela conversa prévia que a gente teve. Então vamos fazer um apanhado histórico rápido aqui, uma contextualização histórica, porque quando a gente fala de concepções de gestão, nós temos uma obra aí do Libânio, que é um livro que vem sendo constantemente cobrado nas últimas provas. O nome do livro é Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Já que você vai mostrar aí, Jaque? Não, Vou. Tá, então fui buscar ele, esse aqui, ó. Então, beleza. Então, ó, é esse livro aí, ó, Educação Escolar, Políticas, Organização, Estrutura e Organização. Então, o Libânio é um dos organizadores dessa obra. E o que a gente vem percebendo? Se você vai fazer prova, por exemplo, para institutos federais, esse livro é o livro base para responder as questões de gestão. Tá? Então, é o livro que eu diria que mais vem sendo utilizado aí pelos institutos federais, em matéria de questões relacionadas à gestão educacional escolar.
a Secretaria de Educação, provas de Secretaria de Educação de modo geral, não só a Secretaria de Educação do DF, né, como de maneira rotineira, nós temos também alunos de outros estados, de outros municípios que também participam aqui das nossas lives. Então, é um livro que a gente indica, tá? Em questão de leitura, estudo, aprofundamento, enfim. Então, normalmente aparece nos editais o tópico gestão democrática. Só que as pessoas se esquecem de estudar as outras concepções e modelos de gestão. Por quê? É importante vocês estudarem outras concepções de gestão. Porque, às vezes, eles pegam características de outra concepção e introjetam erroneamente lá na gestão democrática, o que vai configurar pega e erro. Então, ou seja, não adianta você só estudar, só compreender e se aprofundar no modelo da gestão democrática. É preciso que você conheça também as outras concepções básicas de gestão. Não é isso, Jade? Até porque, professor, como eles mesmos trazem nessa obra, essa concepção de gestão, na verdade, não existe o melhor modelo, né? Existe um conjunto, né, de 4 modelos, que vai ser o que nós vamos destacar hoje aí no caso, né? Que são uma mistura da outra, né, na verdade, e tem aquela que é o estilo mais dominante para aquela determinada situação. Então, não significa dizer que a tradicional ela não se encaixa, né, em alguns contextos. Pelo contrário, né, é o contexto que vai dizer qual delas vai se encaixar melhor dentro do modelo aí de gestão, dentro dessas concepções de organização. Exatamente. Então, tudo varia de acordo com o princípio que o sistema de ensino, com o modelo ideológico que a escola pretende empreender, seja enquanto política de gestão, seja na própria proposta pedagógica, né, da escola, enfim. Então, tudo isso pode variar de acordo com o viés ideológico, tanto do sistema como também das instituições educacionais. Então, para a gente poder entender esses princípios, antes da gente entrar nas concepções de gestão propriamente ditas, é bom a gente fazer aqui um apanhado histórico rápido, né? Então eu vou lá no século XV. Século XV nós tivemos uma ascensão do sistema capitalista de produção. E parte dessa ascensão se deu em virtude da expansão das grandes navegações marítimas, tendo em vista o acentuado desenvolvimento tecnológico marítimo que foi empreendido na época. Então, quando a gente fala ali século XV, segunda metade do século XV, início do século XVI. O que culminou, por exemplo, na descoberta da América, descoberta entre aspas, né? Da América, descoberta do Brasil, enfim. E países como Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, foram os grandes aí, não só pioneiros, como também as principais potências na época que promoveram aí essas grandes navegações marítimas, o que acentuou não só o processo de colonização, como também, então, colonização de novas terras, assim como também acentuou o comércio. E ao acentuar o comércio, nós tivemos ali também uma ascensão de uma classe denominada de classe burguesa. Então, a burguesia, os comerciantes, burguesia que nasceu lá na Idade Média, a partir dos próprios comerciantes dos burgos, né, as antigas cidades feudais, medievais. Então, com essa ascensão do comércio e também, por consequência desse processo colonizador, nós tivemos também algumas mudanças no viés ideológico, político e econômico. Então, ou seja, na medida que ascende o capitalismo, nós temos o gradativo enfraquecimento dos regimes feudais, assim como também dos modelos absolutistas, dos modelos monárquicos. E, gradativamente, nações europeias vão destituindo as suas monarquias e vão produzindo aí uma nova forma de governo atrelada aos ideais liberais. Então, é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa. Então, tivemos a queda da monarquia e a ascensão da República, né, na França. E isso também acabou, de certo modo, influenciando várias outras nações à época. E aí a gente já está ali, mais ou menos não, já estamos no século XVIII. Então, do século XV para o século XVIII. Então, o século XV, ascensão do comércio, do capitalismo comercial,
o nível de produção, à época, ainda era uma produção de base manual, artesanal, de subsistência. Então, era um modelo de produção mais voltado para a subsistência das próprias famílias, tá certo? Já que a produção era em baixa escala. E aí chegamos no século XVIII. O século XVIII ele começa a perceber o seguinte, olha, a população mundial ela vem crescendo de maneira significativa e os modelos de produção eles não se adequam mais a essa realidade, a essa acentuada demanda de produção. Então é preciso impulsionarmos esse modelo, esse processo produtivo. E aí a grande potência na época, século XVIII, era a Inglaterra, né? Os Estados Unidos de hoje eram os ingleses naquela época. E aí a Inglaterra no século XVIII começa a primeira revolução industrial. Então surgem as primeiras máquinas a vapor, gasguei aqui. E na medida que nós temos aí um desenvolvimento desse processo industrial na Inglaterra, gradativamente acontece o fenômeno do êxodo rural. Então as pessoas começam a migrar do campo, né? A maioria das pessoas ainda viviam no campo, e começam a migrar para as cidades. E essas cidades vão se constituindo grandes centros urbanos, já que as fábricas, as indústrias começam a se localizar aí nesses grandes centros, né, urbanos, enfim. Então, temos aí também a intensificação da urbanização. E aí muita gente pensa assim, a partir da primeira Revolução Industrial, Leandro, eu já posso falar de produção em larga escala? Ainda não. Então, o maquinário, né, ainda era muito incipiente, ainda dependia muito do trabalho manual, do trabalho do homem, enfim. E então, a primeira Revolução Industrial, ela marca, digamos assim, uma transição da produção em baixa escala para uma produção, eu diria, em média escala, certo? Então, produção em média escala. Então, no século XVIII, nós tivemos fenômenos importantíssimos e que refletiram diretamente na educação. Iluminismo, movimento filosófico europeu, tá certo? Então, o iluminismo também chamado de ilustração, século XVIII, século das luzes. O homem passa a ser o centro de todo o universo. Então, o espírito antropocêntrico, então o homem como centro, a razão, o desenvolvimento do espírito científico, e tudo isso vai interferir diretamente na educação. Na educação brasileira em especial, isso se refletiu com a reforma pombalina. Então, quando o Marquês de Pombal, lá no século XVIII, no mesmo século do iluminismo, na Europa, o Pombal, que foi influenciado diretamente pelas ideias iluministas, ele expulsa os jesuítas e procura implantar... Exatamente. Então, expulsa os jesuítas e procura implementar uma nova perspectiva, um novo modelo aí de educação. Uma educação mais atrelada, eu diria, aos ideais liberais, menos influenciada pela doutrina da Igreja Católica. Além da... Assim, à vontade. Pode arrochar. Eu porque vou me empolgando aqui e aí, se não me cortar, já era. Não, que isso. Para mim é um prazer. Eu sempre fico olhando aqui, né? Porque você é uma enciclopédia quando a gente fala a respeito de história mundial, a história da educação brasileira. Então, gente, só fazendo um apanhado bem legal, entender que antigamente, né, até no base do feudalismo, né, professor? As nações, elas eram exploradas, né? Então retirava a questão da mão de obra, né, e os produtos manufaturados. Aí no caso a gente tinha até, no caso o Brasil, com o pau-brasil, que a gente sabe desde a história aí do Brasil colônia, e aí depois no nosso caso aqui foi colocado uma monarquia, né, que na verdade era para conservar o poder de Portugal para o Brasil não perder, como você citou, que tinha muitas nações que tinham interesses no Brasil, como a Inglaterra, a França, a Espanha. Então colocaram, né, Dom Pedro I aí dentro dessa situação. Lembrando que muito bem colocado por você, a questão que inicialmente quem começou a educação no nosso país foi Padre José de Anchieta, né, com os índios essa questão, e aí houve a sua expulsão, como você começou a colocar com o Marquês de Pombal, que tinha aí, né, como seu currículo aí grande a questão do Ratio Studiorum, né, que era o modelo aí
porque eles colocavam a questão dos normas, das crenças, e deixando bem claro, gente, como o professor já estava colocando, e a gente já estava entrando nessa linha, ele falou da questão do liberalismo. Então, pedagogia liberal, ele vem desse contexto, do liberalismo econômico, político, cultural, né? Todos eles fizeram parte, e toda essa trajetória que a gente está colocando até aqui, todos eles fazem parte aí da tendência liberal, né, mais destacado aí, tradicional. Isso porque a gente ainda nem chegou na escola nova, a gente está perto de chegar aí dentro desse contexto que a gente está colocando. Pode colocar, professor. Exatamente. E além do iluminismo, nós tivemos ainda no século XVIII, né, além do iluminismo e da Revolução Industrial, nós tivemos aí a Revolução Francesa. Então, foram três revoluções, eu diria, de suma importância para a história da humanidade. E, em paralelo, também o que a gente citou há pouco aí, século XVIII, marcado pela reforma pombalina. Então, nós tivemos aí um certo divisor de águas da tendência tradicional, como a Jaque bem pontuou. Então, a tendência tradicional, ela segue duas vertentes. Ela teve uma vertente religiosa, desde o século XVI, com a chegada dos jesuítas, ali por volta de 1549, até 1759 ela predominou sozinha. Por que 1759? Porque veio Pombal, expulsa os jesuítas, implementa uma educação com um ideário mais liberal, calcado aí no próprio iluminismo, e aí nós tivemos uma ascensão de uma outra tendência, de uma outra vertente, eu diria, dentro da tendência tradicional, que é uma vertente que o Dermeval Saviani denomina de leiga, uma educação leiga. E isso, por exemplo, se reflete até... Eu só vou pegar o livro aqui. Vou pegar o livro aqui enquanto você fala desse daí. Tá. E aí, isso, de certo modo, se fundamenta, em parte, nas ideias de Herbart, né, um dos grandes educadores aí alemães. E o Herbart, lá no século XVIII mesmo, ele falava que a pedagogia deve ser compreendida como a ciência da educação. Então, ou seja, a área que vai justamente investigar aí como que se dá os processos educativos e quais são as implicações desses processos educativos na aprendizagem. O próprio Herbart falava da importância dessa conexão entre pedagogia e psicologia. Essa conexão entre pedagogia e psicologia, ela já vinha sido debatida por um dos grandes pedagogos romanos, considerado por muitos historiadores como o maior deles, né, o maior dos pedagogistas romanos, que foi um cara chamado Quintiliano. Então, o próprio Quintiliano foi uma das referências, uma das grandes referências de Herbart nessa premissa, né, dessa associação da pedagogia com a psicologia. A Jaque está mostrando aí outro livro clássico que também vem sendo muito cobrado, principalmente em provas de institutos federais, que é o livro do Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Então é uma outra referência aí de estudo para quem quer entender um pouquinho mais sobre as tendências pedagógicas e a história da educação, não é isso, Jaque? Que inclusive fala exatamente desse ponto. Quando você falou da pedagogia leiga, religiosa, quem traz justamente essas duas considerações importantes é Dermeval Saviani. Então eu sempre falo para os alunos, eu sei que é um livro grosso, mas nós passamos pela Abádia, lembra, professor? Abádia da UNB, isso aqui é a obra que ela recomendava, e aí você vê que principalmente vocês que querem se preparar principalmente para institutos federais, cargos, né, que exigem um pouco mais de leitura, a gente realmente recomenda isso, e você vê que esses pontos, como o professor Leandro Gabriel cobrou sobre essa pedagogia, foi cobrado já no CESP, essa questão das divisões dessas escolas segundo Saviani. Então é importante vocês terem a visão de Libânio, né, como a gente já colocou aqui, mas também ter essa visão de Saviani. Perfeito. E aquilo, em matéria de história da educação, a grande referência é o Saviani. Agora, entrando no mérito das tendências pedagógicas, a gente tem que observar, né, os estudos e a classificação tanto do Libânio, como a Jaque falou, como também do próprio Saviani. E aí, então, primeira Revolução Industrial, século XVIII, produção em média escala. Aí a gente chega no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Aí é o seguinte, um engenheiro americano chamado Frederick Taylor,
ele começa a produzir alguns estudos científicos sobre os processos administrativos. Então, o Taylor dizia assim, é preciso estudarmos os processos administrativos sob a ótica da ciência e não sob uma mera ótica de especulação filosófica, que era a tônica desde a primeira Revolução Industrial. Tudo era, assim, tentativa e erro. Então, vamos tentar desse jeito, se der certo, amém, se não der, a gente muda e redimensiona. Só que a população mundial já meio que ultrapassava 2 bilhões de pessoas à época. E o processo de produção não contemplava essa crescente demanda de consumo. Então, ou seja, quanto mais gente no mundo, mais gente para comer, mais gente para vestir, e assim vai. Já que caiu, tá aí. Ok. E aí, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, então, o que o Taylor fez? Ele agregou estudos científicos, produziu uma teoria chamada de teoria da administração científica, popularmente conhecida como Taylorismo, tá certo? E aí, um outro camarada chamado Henry Ford, era o pai da indústria automobilística Ford. O Ford, ele, de acordo com as ideias, né, de Taylor, o que o Ford pensou? Eu vou empreender essas ideias, vou empreender essa tal da teoria da administração científica na produção da minha linha de automóveis. E aí surgiu o Fordismo, tá certo? Então, Taylorismo e Fordismo são parte das chamadas teorias clássicas da administração. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai fazer a conexão com a primeira concepção de gestão, que é a concepção intitulada técnico-científica. Por que técnico-científica? É só colocar, professor? Sim. Só colocar que essa questão que você colocou, Taylorismo, Fordismo, né? Aliás, tem Taylorismo, Fordismo, Toyotismo também, né? Essa questão da administração científica, que tem aí o viés da burocratização, que daqui a pouco você vai trazer, foram fundamentais também para culminar a tendência liberal tecnicista. Quando lá na frente vai exigir justamente esses pontos que você está colocando, a industrialização da mão de obra. Então, como a necessidade, nesse caso, vai ser a industrialização, a necessidade de ter mão de obra. Então, muda o viés da situação. Sem dúvida, muito bacana essa integração que você acabou de fazer, porque é muito comum em prova, né, que esse tipo de associação de tópicos, né? Então eles pegam as teorias da gestão e integram com tendências pedagógicas. Então essa técnico-científica, ela se integra ao tecnicismo porque ela promove um modelo de pensar e fazer industrial aplicado justamente no processo de gestão escolar. Então essa é a ideia. Então, digamos assim, você tem um enfoque no trabalho técnico, que é o manual, o trabalho manual, e o científico, que é o intelectual. Então, uma das características desse modelo clássico de administração se traduz numa hierarquia rígida. Então, a centralização de poder. E aí, aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, hierarquia rígida, centralização de poder, uso das técnicas corretas para a execução do trabalho, de modo que possa haver aí uma maior eficiência, uma melhor racionalização do trabalho. Então, ou seja, é um tipo de concepção que se associa diretamente a uma escola de liderança, eu diria, autocrática. Então, uma liderança autocrática, uma liderança autoritária, uma liderança centralizadora, tá certo? Pode falar, Jaque. E aí lembrar que não tem nenhum viés de participação. É a grande dica que eu gosto de dar quando a gente coloca dentro dessas questões a técnico-científica. Lembrar que não tem nenhum viés de democratização, nem participação e nem autogestão, como o professor colocou. Sim, autocrático. Então, só colocar essas questões. E colocar também, né, professor, que isso no país teve grandes mudanças, porque a gente teve a aprovação, por exemplo, em 1961, né, que era dentro da República Populista ali, logo depois de JK, Jânio Quadros, essa questão, antes de vir o regime militar, a gente teve a nossa primeira LDB, a 4.024/61,
E logo quando a gente teve em 64 os conhecidos anos de chumbo, em 68 a gente já teve a nossa primeira modificação da LDB, né, de 68, que fala justamente já dessas alterações, já pegando essa ideia que depois culmina na 5692 de 71, né, que foi, no caso, a segunda LDB. Então, considerando que a gente tem essas duas leis, né, e lá na frente a 4.044 de 82, que vai também alterar a segunda LDB dentro do tecnicismo, e você vê que realmente são fatos importantes dentro da educação brasileira que culminam toda essa ideia. E aí, inclusive, também, já falando dessa questão que você colocou dos Estados Unidos, né, essa questão ampla do mundo inteiro, a gente tem o famoso Acordo McCloskey. E é tão importante a gente colocar essas coisas que, em termos de história da educação brasileira, olha só, nós temos hoje, na atualidade, duas concepções que falam. Uma que a gente teve 3 LDBs, e outra concepção que a gente fala, né, que houveram, né, 4 LDBs. E qual delas é a mais aceita, a mais acerta, por exemplo, para as bancas? É que nós tivemos 3 LDBs, né? Que é a primeira, né? Como eu coloquei, 4.024/61, a 5692 e a atual que nós estamos trabalhando, 9394/96, que é conhecido como Lei Darcy Ribeiro. E aí é importante colocar por que essa é a mais aceita do que a outra, porque eles consideram, né, a de 68 como uma LDB, né, os outros críticos, mas que a gente entende que, na verdade, elas só foram uma alteração de uma lei que já existia. Então é importante a gente colocar esses pontos. Tem historiadores que nem consideram a 5692/71, mas como você bem pontuou, as bancas elas utilizam, né, essa classificação 61, 71 e 96. E eu diria o seguinte, que a 61 é até pouco citada se a gente for comparar com a de 71, né, a 5692 de 71, porque tem muitas questões de provas passadas que fazem essa associação da Lei 5692 com o tecnicismo, como uma das características, né, associadas à pedagogia tecnicista. Foi bom então, você falar disso. Sem dúvida. Porque essas duas leis, juntamente com taxonomia de Bloom, junto com essa questão aí da administração científica que você colocou, são todas influências que culminaram aí dentro da tendência liberal tecnicista. Exatamente. Então, assim, é muito importante essa contextualização que a gente está fazendo, porque não adianta você estudar querendo decorar. Por exemplo, Taylorismo e Fordismo tem relação com o tecnicismo, mas você estuda assim, Taylorismo e Fordismo tem relação com o tecnicismo. Mas por que tem relação? Entendeu? Então, para você entender a relação, não adianta você estudar apenas a pedagogia tecnicista, porque tem gente que fica bitolado lá nas tendêncies e esquece dos outros assuntos do edital. A tabela divididinha, decorar as palavras-chave e pronto. Então, a grande questão é essa, é você entender não só a escola tecnicista, mas também a escola clássica de administração, porque aí você não vai errar mais na prova. Agora, se você decorar, estudar desse jeito que eu estou falando aqui, já era. Na hora vai vir o famoso branco, tá certo? Então, só para concluir, Alessandra, aqui rapidinho, falou de concepção técnico-científica, nós temos uma vinculação, como a Jaque levantou, uma pedagogia tecnicista, só que lembrando que a pedagogia tecnicista ela veio um pouco mais à frente na história da educação brasileira, ela vem a partir do regime militar, né? Mais precisamente aí ao longo das décadas de 60, 70, 80, enfim. E então tem uma forte conexão, lembrando que gestão técnico-científica e gestão democrática são que completamente opostos, tá? São concepções opostas. Enquanto a democrática é descentralizadora, a técnico-científica é centralizadora. Já começa daí. Pode falar, Alessandro. Quando eu aparecer aqui é porque eu tô tenho uma dúvida aqui, tá? Eu não sei se é dúvida ou se tem alguma coisa a ver com o que vocês estão falando a respeito da taxonomia de Bloom. Tem algo referente ao que você está falando nesse tema aí, nessa temática? Taxonomia de Bloom? Na verdade, tem sim.
Como eu acabei de pontuar. Professor Leandro, eu vou começar, você segue o bonde, né? Ou um conversa, outro segue o bonde. A taxonomia de Bloom, gente, na verdade, ela é, inclusive, estudada tanto dentro da tendência liberal como uma forte influência, porque ela dava para a gente a questão dos verbos que vocês estão acostumados, né, a utilizar, inclusive, em planejamento, né? Desenvolver, né? Então, os verbos terminados em a, e, ir, né, como se fossem ordens nessa questão, então, fazem parte do planejamento. E lembrar também que tem níveis de hierarquia dentro disso, como o professor falou em relação à administração científica, né? Como é dentro de uma questão centralizadora, burocrática, a taxonomia de Bloom, ela está aliado disso. Inclusive, é uma tendência, né, uma influência dentro da tendência liberal tecnicista, tá bom? Pode continuar, professor. Maravilha. Taxonomia, tem muita gente que tem dúvida, né, com relação à definição do termo. Taxonomia pode aparecer taxonomia, taxionomia, né, taxonomia ou taxionomia. Tax mesmo, T-A-X-I-O, taxionomia. Qualquer sistema de classificação. Então, taxonomia é um sistema de classificação. E um desses sistemas de classificação, dos objetivos, por exemplo, dos conteúdos, né, um dos mais famosos sistemas de classificação foi o de Benjamin Bloom, né, que tem aí essa forte conexão com os estudos do próprio tecnicismo, né? O tecnicismo que valorizou, principalmente, enquanto componentes do processo didático-pedagógico, as técnicas. Então, dentro da pedagogia tecnicista, você tem aquela visão do professor e o aluno como meros cumpridores de tarefas, né? Podemos dizer assim. Então, já que eu já vou partir para a próxima concepção, beleza? Como a gente combinou, eu vou falar... Então, falamos da técnico-científica, agora a gente vai falar rapidinho de uma segunda concepção que é pouco cobrada em prova, mas quando cobra, muita gente fica na dúvida porque muita gente nunca ouviu falar dessa concepção. É uma concepção chamada pelo Libânio de interpretativa, tá? Então, a primeira, técnico-científica, a segunda, uma concepção denominada de interpretativa. Essa concepção interpretativa, ela tem como uma das suas raízes o movimento humanista, tanto na administração, como também no próprio processo psicológico, eu diria. Então, na administração, eu vou destacar um cara chamado Elton Mayo, M-A-Y-O, Elton Mayo, e no campo da psicologia, o pensamento de Carl Rogers, né? Então, um dos grandes aí precursores do humanismo e também da pedagogia não diretiva, tá certo? E o próprio Alexander Neil, que foi um educador escocês, um grande expoente da escola de Summerhill, e que também é uma das grandes referências aí da escola não diretiva, certo? E aí é o seguinte, essa concepção interpretativa, ela agrega questões como importância das percepções e das relações subjetivas e intersubjetivas. Então, o Libânio coloca assim, até anotei aqui um trecho, que fala assim, a base desta concepção, denominada de interpretativa, se encontra na percepção de que a escola é uma realidade social subjetivamente construída. E essa relação, subjetivamente, ela vai ser construída a partir justamente das relações interpessoais que são estabelecidas entre profissionais da educação e os próprios estudantes. Essa tabelinha aí que a Jaque está mostrando é uma tabela muito bacana e, assim, costumeiramente, os examinadores, quando vão cobrar concepções de gestão, eles cobram as características que estão dentro desta tabela, tá? Então, eu diria o seguinte, eu até me atrevo a dizer assim, se você estudar por essa tabela, tentando entender esse contexto histórico, você não erra nenhum tipo de questão associada às concepções de gestão. Recomendo vocês baixarem as 2 últimas provas do IFB para o cargo de técnico em assuntos educacionais e para o cargo de pedagogo. As provas que foram aplicadas em 2016.
Então, nessas provas, nós temos aí algumas questões justamente desta tabela. Porque também não adianta a gente falar aqui, né, Jaque? Isso aí cai, isso aqui não cai. Só que aí é o seguinte, a gente tenta matar a cobra e mostrar o pau, né? Então é o seguinte, para comprovar para vocês como que essa tabela pode vir a ser cobrada em prova e como que ela vem sendo cobrada. Só queria colocar uma coisa rapidinho, professor. Lembrar que ela realmente tem a visão humana, né, interpretativa e subjetiva, né? Então você já pode até pegar o gancho da própria palavra que ela traz essa ideia. E lembrando também que eu peguei aqui, né, junto com uma conversa com o professor Leandro Gabriel, essa tabelinha aqui, ela vai ser disponibilizada para vocês. Vai estar com o meu nome, com o nome do professor Leandro Gabriel, citando a obra, né, como é o quadrinho aqui desse livro, e a gente vai disponibilizar para vocês no final já dessa live de hoje, tá? Vai ser disponibilizado aí para o Alessandro, vai sair para vocês na rede, justamente por a gente acreditar que é a tabela, né, que ele, como o professor colocou, é os pontos que mais caem, são os pontos que mais caem, e também está colocado de uma maneira sintetizada para o seu entendimento. Maravilha. Vamos para a terceira, Jaque, agora? Você toca o bonde aí, autogestionária? Toca o bonde. Gente, vamos lá, vamos falar da autogestionária. A autogestionária já pega aí da palavra, olha, autogestão. Então é a participação coletiva de todos, e ela realmente é contrária a tudo aquilo que o professor Leandro Gabriel começou a colocar, né, a respeito da administração clássica, dessas duas teorias que ele trouxe como a técnico-científica e a interpretativa. Então é uma forma diferenciada. Ela sim é uma também das mais cobradas em prova. Eu diria que as duas mais cobradas seria a técnico, que ele colocou, técnico-científica, né, que é a burocratizada, e a democrático-participativa, que daqui a pouco a gente também vai colocar, até por conta dos contextos atuais. Então, como eu estou colocando para vocês, autogestão. Entende que aqui a gente tem uma cúpula de funcionários dentro de uma empresa, ou dentro de uma gestão escolar, né, onde todos, eles mesmos, tomam as decisões em conjunto. Onde não existe esse poder centralizador, como tem na outra que o professor Leandro Gabriel colocou para a gente agora há pouco, tá? Então, todos eles se movimentam em torno, né, das suas prioridades. Então, as vozes de cada um é importante. Não existe uma pessoa que dirige, tá? Ela é muito semelhante, se a gente for colocar para citar, já que a gente falou de tendências, né, professor? A gente falou da liberal, tradicional, a gente destacou também a tecnicista. Ela se assemelha muito à tendência progressista libertária, né, de Arroyo, de Freinet, de Lobro, né, de Trachtenberg também. Então, todos eles aí dentro desse conjunto. Então, lembrar que as decisões são tratadas em conjuntos, a gente tem uma participação de todos dentro disso, né? Porque são definidas, inclusive, em assembleias, em reuniões. Então, o formato, né, de organização é diferente. Não existe uma pessoa que manda, não existe um poder centralizador, não existe uma burocracia, tá? Todos são importantes dentro dos seus papéis, independente se um é o gestor, se o outro é o professor, aí no caso, o coordenador, é importante que todos participem dentro disso. E é importante também destacar que é constituído por eleições e também tem alternância de poder. É a forma que, inclusive, é dado dentro disso. Perfeito? E aí colocar que não tem, né, que é o ponto-chave, não tem autoridade e nem poder. Queria contribuir, professor? Maravilha. Então, essa conexão com a tendência libertária é uma das coisas assim mais cobradas, né? Quando se evidencia, eu diria, numa questão de prova, o termo concepção autogestionária. Então, é aquilo que a Jaque falou. Apareceu lá, concepção autogestionária, pedagogia libertária. Uma outra questão importante é que essa concepção, ela agrega ideais anarquistas. Então, ideais anarquistas. Aí muitas pessoas falam assim, bom, então quer dizer que a anarquia brasileira, ela surgiu a partir da segunda metade do século XX, já que foi a partir da segunda metade que a pedagogia libertária, digamos assim, começa a ter um papel maior de destaque em contraposição ao modelo tecnicista, né, que era o modelo oficial, modelo implementado pelo governo na época. Não, porque, na verdade, as primeiras experiências anarquistas, elas surgiram no final do século XIX e início do século XX.
E foi a partir justamente da vinda dos primeiros imigrantes europeus. Lembrando que esse processo de imigração, ele começou a acontecer de uma maneira mais acentuada a partir de 1808, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, fugido lá de Napoleão Bonaparte. E aí o que o Dom João VI fez? Ele abriu os portos brasileiros, em especial o Rio de Janeiro, capital na época, para as nações amigas. E a principal nação amiga, que foi o pivô desse conflito aí da França com Portugal na época, era a própria Inglaterra. Então a maior beneficiada, digamos assim, nessa abertura dos portos às nações estrangeiras foi a própria Inglaterra. Só que é o seguinte, os imigrantes ingleses, eles não vieram para cá, eles foram para a América do Norte, basicamente ali Canadá, Estados Unidos, enfim. Agora, aqui no Brasil nós tivemos uma intensificação de imigrantes, principalmente italianos, alemães, espanhóis, enfim. Na Ásia tivemos imigrantes japoneses, dentre outras nacionalidades, e que a partir justamente desse fim do século XIX, início do século XX, nós começamos a ter as primeiras experiências anarquistas no Brasil, voltadas principalmente para os movimentos populares e operários. Então, ou seja, os próprios operários reivindicando melhores condições de trabalho. E isso também tem uma conjunção aí com a organização dos primeiros sindicatos de classe aqui no Brasil. Então, em matéria de história brasileira, as primeiras experiências anarquistas surgiram nesse contexto, século transição 19, 20. Agora, como a Jaque bem pontuou, isso na educação vai se despontar a partir da tendência libertária, tendência progressista libertária, e assim como todas as tendências progressistas são também consideradas tendências aí críticas de educação, são tendências que, por sua vez, estão aí conjugadas na história da educação brasileira a partir justamente dessa segunda metade do século XX. E é legal colocar, porque justamente nesse gancho da pedagogia anarquista, que não vem bem do anarquismo, que as pessoas olham anarquismo e pensam, mas o que o anarquismo tem, né, professor, a ver com a pedagogia libertária e a tendência progressista libertária? Então é importante colocar esse ponto e lembrar que nessa época, principalmente, começou a difundir a questão do marxismo, né? Eu falo assim, dentro dos autores, né, que trouxeram aí as tendências mais atuais, né, seja aí com Libani, como a gente citou, que inclusive é autor do livro, com a tendência crítico-social dos conteúdos. E aí, nessa mesma época, já surgiam aí os grupos de estudos de Saviani a respeito da pedagogia histórico-crítica, né? Aí nos anos 70, aí dentro disso, já estava, na verdade, aí na transição das tendências aí críticos reprodutivistas, como a gente conhece, né? Que é aquela coisa, eu sempre chamo, professor, as teorias críticas reprodutivistas como amigo falso, que é aquelas pessoas que reclamam, falam mal do negócio, mas não altera a realidade, né? Não transforma o mundo. Então é importante a gente colocar todos esses pontos, essas ascensões, e como o professor mesmo destacou. Eu sempre falo que, inclusive já ouvi o professor Leandro falar, inclusive também em obras de Libani, de Saviani, a gente vê, inclusive nos próprios discursos, quando a gente escuta eles falar, uma coisa assim, concatenada, para vocês entenderem, até para o estudo de conhecimentos pedagógicos. Educação, política, sociedade, são algo indissociáveis. A gente não tem como estudar. Por isso que a gente pega nessa tecla, né, de vocês não ficarem somente olhando tabelinhas e tentar o decoreba, e sim entender o processo histórico. E quando você entende o processo histórico, filosófico, sociológico, que são todos ali interdisciplinares, são casados, o conteúdo ele entra numa fluidez tranquila. Sem dúvida. E uma outra coisa, já que, aproveitando aqui que a gente está já na segunda metade do século XIX, fazendo essa correspondência com as tendências progressistas, foi justamente a partir delas, enquanto tendências progressistas, que começa a haver um debate, mesmo que às escondidas, já que nós estávamos aí à época vivendo um processo de regime militar, início dos debates a respeito da importância da gestão democrática, de um currículo interdisciplinar, contextualizador, enfim. E então o início dos debates sobre a gestão democrática participativa vem desse período aí, na década de 60, 70, 80,
Até que em 1988 nós tivemos, lá no artigo 206, a definição dos princípios da educação e do ensino, e um destes princípios, certo, Jaque? Gestão democrática do ensino público. O que acontece, pegando esse gancho aí? Na verdade, se perguntava qual o papel da escola, na época do viés tecnicismo, né? Qual o papel da escola, qual o papel do professor, qual o papel do aluno? E a gente logo sabe de cara que não tinha o papel da criticidade. Então, esse papel de participação, democratização, que é o que traz a palavra democrático, né, a questão de participação, não só direito ao voto, né, poder votar e ser votado, mas sim poder ter a visão crítica de mundo, de sociedade, de cultura, e poder realmente fazer essas correlações, eram já as perguntas que esse grupo de estudo do Saviani em São Paulo já fazia, né? Que tipo de escola a gente vai querer formar, sabendo que eles todos já vieram de uma corrente, como eu já tinha mencionado, marxista, né? E a gente sabe que é totalmente contrário a essas tendências, no caso, as liberais. E aí, pegando o gancho que o professor colocou, a gente tem, gente, inclusive a dica de prova, né? Sempre cai uma outra questão sobre a questão da gestão democrática. A gestão democrática, ela tem o viés participativo, né? Inclusive é adotada pela nossa gestão democrática aqui do Distrito Federal, é colocado também no Plano Nacional de Educação como meta 19, assim também como no Plano Distrital de Educação, meta 19. Então, ela já está consolidada, é necessário partir desse viés, a gente não tem mais uma visão autocrática, como o professor falou, né? E colocando que é olhada o viés do coletivo, tá? Onde todos participam, então, não é só o diretor da unidade escolar, né, que, digamos assim, dá as cartas na mesa. A gente tem a participação dos professores, assim como todo o corpo gestor, mas nós também temos a participação dos professores, dos alunos, da comunidade externa, pais, prefeitura comunitária, o merendeiro lá da escola, né, o secretário, o porteiro, então, enfim, todos participam. É importante essa construção coletiva, então, colocando gestão democrática, artigo 206, como o professor mencionou, e é recolocado também lá no artigo 3º da LDB como princípio. E aí, lembrar que os princípios a gente tem nesses dois pontos. Aí você fala, e a forma de organização? Como vai se dar essa gestão democrática? Lembrar que lá no artigo 14 da LDB, ele vai falar dessa participação, né, da comunidade escolar, interna e externa, mas ele não define como que vai ser essa gestão democrática. Ele joga essa atribuição, né, para os seus entes federativos, no caso, estados e municípios. Tanto é que nós temos aqui de grande exemplo que caía antes na prova, inclusive, de efetivo da Secretaria até o ano de 2013, que era a Lei da Gestão Democrática, a LGD, né, 4751 de 2012, que inclusive eu recomendo vocês até darem uma olhada nos artigos iniciais, que fala muito dessa proposta da gestão democrática. E já falando em gestão democrática, né, um dia desse nós estivemos juntos, né, professor, Cailma Passos de Alencastro Veiga, né, que fala tanto dessa questão dentro de um processo de construção de projeto político-pedagógico que, segundo DCNs curriculares, né, as diretrizes curriculares nacionais e BNCC, Base Nacional Comum Curricular, nesses documentos já é citado uma coisa, era se falado muito em projeto político-pedagógico, só que nesses documentos trazem agora a nomenclatura de proposta. E aí citar para vocês também que a própria Ilma me respondeu isso quando eu perguntei para ela, não é que deixou de ter o papel político, a gente sabe, né, pelas questões de Estado, pela questão de cultura, pela questão de governo, que cada vez mais tem tentado tirar esse viés da participação, essa questão política. Então, assim, é só mais questão de nome, porque até os documentos eles são feitos, né, aí por ordens legais, pelo, no caso, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, mas é importante colocar que até hoje a gente tem, sim, essa questão da participação. Nem é só questão mesmo de nomenclatura, né, professor Leandro? Porque vira e mexe, ainda hoje, em 2020, em prova, ainda aparece normalmente projeto político-pedagógico. O próprio currículo em movimento, ele coloca lá, tem uma nota de rodapé lá no caderno. Não, o currículo da educação infantil. No currículo da educação infantil tem uma notinha de rodapé, que aí fala, né, explica, PP agora virou PP, proposta pedagógica, seguindo as orientações da LDB e da BNCC.
O que não é novidade, né? Porque quando você pega a Lei 9394/96, ó, 96. Tinha gente aqui que nem tinha nascido ainda em 96 aqui, ó. Com certeza tem gente aí na live que nem tinha nascido ainda. Todo mundo novinho aqui. Então, ou seja, eu mesmo tava nascendo ainda, né? Eu, Alessandro, Jaque, a gente tava nascendo aí. Então, 96. Ontem quem ouviu a minha live com o Márcio, a gente tava até brincando, né? E é sério, a gente já se conhece há 20 anos. Só eu e Márcio ali, ó, há 20 anos já nesse ramo aí, nessa atividade. Mas, enfim, quiçá 9,6, né? E aí, colocar para vocês, isso é 9,6, né? Esses dias que eu nasci. Só colocar para vocês, gente, quais autores que também trazem essa perspectiva, né? Então, Vitor Paro, né, professor? Bastante importante que a gente colocar, que ele traz essa questão da democratização, né? Luke também traz esses pontos, que inclusive são citados nesse livro, essa obra que a gente colocou para vocês. E o Escudeiro Gonzalez, também, que é uma outra referência que a gente tem. Então, é lembrar disso, gente, dessas questões da democratização. Eu acho que elas são bem tranquilas quando cobram, e a dica de prova que eu dou, dentro de todos esses pontos que a gente colocou, já que a gente já apresentou, né, professor Leandro, as 4 concepções, é o seguinte: tenta focar mais nas 2 últimas que a gente falou, que vocês veem que as características são totalmente opostas. E aí, na interpretativa, por exemplo, lembrar do próprio nome, né? Subjetivo, daquelas questões que a gente falou, questão de interpretação, né? Informação. E lembrar da autogestão, né? Como aí a tendência liberal, progressista libertadora, aliás, libertária, como nós falamos, que é a questão da participação de todos, né? Existe um autodomínio. Então é só vocês focar nesses pontos, né? Que também vai ser disponibilizado, como a gente falou, essa tabela aqui, que com certeza, eu tenho certeza mesmo, absoluta, depois dessa live, que vocês não vão errar nenhuma questão sobre isso. Inclusive, essa questão da hierarquia, das concepções, destacando a técnico-científica, lembrem-se sempre, hierarquia rígida, centralizadora, liderança autocrática. Na concepção autogestionária, sem hierarquia, porque nesse princípio da autogestão anarquista, ela é contrária a qualquer tipo de exercício de poder e autoridade. Então, quebra-se a hierarquia. E na democrática existe hierarquia, só que é uma hierarquia flexível. É uma hierarquia descentralizada, compartilhada. Então, uma hierarquia que agrega instâncias ou órgãos colegiados de gestão, como é o caso dos conselhos escolares, os conselhos de classe, a própria Assembleia Geral Escolar, que é a instância máxima de colegiada, a instância máxima de deliberação na escola, conforme define aí o próprio regimento escolar aqui do Distrito Federal. Alessandro, você quer pontuar aí? Poxa, eu tô aqui, professor, eu tô... Só uma dúvida. Já passamos de 1 hora. Rapaz, aí assim, a hora que... Quase, 59:27. Aqui a hora que vocês conseguirem, a hora que vocês quiserem, pode continuar, pelo fato de... O Alessandro vai servir o almoço hoje pra gente, professor Leandro. Ah, é? Nós vamos fazer um almoço coletivo aqui, gente, ó, eu vou servir o almoço daqui a pouquinho, convido todos, entendeu? Ô, Alessandro, fiquei sabendo que você mandou o Coco Bambu trazer aí um rango aqui pra mim, como é que é o negócio? Na Igual próxima semana lives. Eu posso fazer isso, hein, professor? Gostei da ideia, professor. Pode deixar. Não é? Boa, né? Pode falar. Pode falar. Só falei boa. Ah, tá. Teve uma dúvida aqui, eu não sei nem se ainda dá tempo de falar, mas é bem assim, ó. Tem algum pensador, dentro da tendência que vocês estavam falando inicialmente, tem algum pensador no Brasil que pode ser encaixado? Vamos lá. Qual concepção? A tradicional? É porque a colega não colocou aqui. A Mônica, se você ainda estiver aí, vê qual é a tendência que você quer que o professor fale. Se for autogestionária, é o Maurício Trachtenberg, né? Aqui no Brasil, o Maurício Trachtenberg é o grande expoente da libertária, essa concepção de viés autogestionário. Agora, se ela estiver falando, por exemplo, da tradicional, que você falou lá das primeiras, eu não sei se é essa, a gente tem de exemplos brasileiros, que inclusive é citado por Saviani, a questão aí dos jesuítas, né, Padre José de Anchieta, Marquês de Pombal, como o professor já citou, né, realmente fazem parte, questão brasileira, né, você está perguntando brasileiro, são essas as referências que nós temos. Não, certinho.
Professores, vocês que ditam aí, se quiser o término da live, é só vocês conduzirem aí. Eu tô aqui, eu sou aluno. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu só queria colocar um ponto, professor, que agora que eu lembrei que a gente não pontuou que está na obra, que pode ser objeto de pergunta, que você tinha até falado. Olha, gente, é importante a gente destacar e separar a técnico-científica. E aí, nessa própria obra, ele traz como concepção sociocrítica as outras três que nós falamos, né? A interpretativa, a democrático-participativa e a autogestionária. Perfeito? E aí, gente, só para colocar também a questão, quando a gente estava falando em gestão democrática, para finalizar, tem um ponto que ele fala sobre a gestão participativa, que seria a respeito do que o professor estava falando, da autonomia, né, de como vai se ditar, como que vai organizar esse espaço escolar. Então, lembrar que a escola ela é um espaço, tá, de aprendizagem, a comunidade democrática de aprendizagem, como traz a obra. Só colocando isso para vocês e lembrar que gestão democrática é igual a gestão de participação. Isso é atrelado, é inerente, não tem como dissociar, como a gente fala, é indissociável. É isso. É que nem processo de ensino ou aprendizagem. Uma coisa está atrelada à outra, entendeu? Exatamente. Não tem processo de ensino sem aprendizagem. Então não tem gestão democrática sem a participação, sem a emancipação, o empoderamento da comunidade escolar. Isso daí é impossível. Lembrar para vocês, gente, já colocar aqui no final da live, né? A gente vai disponibilizar essa tabela, tanto eu quanto o professor Leandro Gabriel. A gente entende que é importante, né, para concatenar tudo isso que a gente falou, para vocês às vezes não se perder. Acho que essa live, professor, foi muito produtiva, foi um grande aprendizado para mim, foi sensacional. Sim, como eu já falei para você, eu tenho uma imensidão da gratidão pela sua existência, por ser professor, por ser pedagogo. Eu olho para você como um grande exemplo, né? Eu sempre tive você também como apoiador do meu trabalho, e eu acho isso muito bacana de você ser esse ser humano sensacional, né? Íntegro, humilde, que eu só aprendo a cada dia com vocês. E colocar para vocês, obrigado também pela oportunidade, pelo convite, né, Alessandro, que fez esse convite para a gente. Eu sempre esperei esse convite do professor Leandro Gabriel estar juntos, né, que tá com um homem desse, né, enfim, não é todo dia, não é para qualquer um. Eu não sou muito afim de ficar com um homem assim, não, já. Não, mas Leandro Gabriel... Prefiro mil vezes estar do lado da morena dessa daqui. Olha só como é que a tela vai ficar até mais bonita. Olha só. Olha aí. Para de bobeira. Pronto aí, ó. Aí sim, agora tá certo. Agora tá certo. Bendito é o fruto entre os homens. Já que valeu demais aí também pela parceria, pela consideração, pelo carinho de sempre, viu? Também aprendi muito aqui, aprendo muito com você, com o Alessandro. Alessandro, valeu demais aí pelo convite, viu? E que a gente tá sempre junto aí. Galera, sigam o Instagram Pedagogia Absoluta, tá o Instagram da professora Jaqueline, tá aqui embaixo o também. Instagram, tá Prof. Leandro Gabriel, meu canal no YouTube, põe meu canal aí também. É importante, nossos canais. Leandro Gabriel, beleza? Canal do YouTube da casa. Eu só queria fazer um convite, gente, amanhã, às 10 horas da manhã, diretamente do canal do Direção Concursos, eu, professora Jaqueline Santos, vou estar comemorando com vocês o Dia do Pedagogo. E se eu fosse você, eu não perdi, porque vocês vão ganhar um presente especial aí para ajudar nos estudos de vocês, perfeito? No mais, acompanhar as redes do professor Leandro Gabriel, @professor Leandro Gabriel, @professora Jaqueline Santos. Lá também já está disponível o meu grupo do Telegram, onde eu posto minhas dicas diárias para vocês, que inclusive eu estou nas postagens das dicas semanais sobre os autores. Inclusive hoje eu já publiquei Emily Durkheim, que é o grande criador da sociologia da educação e da questão do funcionalismo. Lembra, professor Leandro? É isso aí, um grande outra coisa. Pai aí da sociologia da educação. Hoje à noite, pessoal, só fazendo aqui, aproveitando que o pessoal tá aqui no YouTube, hoje à noite a live com a professora Suzeli Veloso vai abordar 2 assuntos, Lei 840 e alguma coisa lá do direito administrativo que ela falou, eu não me lembro, mas vai ser aqui pelo YouTube também, tá bom? Aí vocês que já Ô Alessandro, vou te dar biotônico Fontoura, viu? Pode deixar, professor. Então, valeu, galera. Brigadão aí. Valeu, obrigado pela presença.
Tchau, de tchau, bola. gente. Muito obrigado. Foi um imenso prazer. Tchau, tchau. Se inscreva no Beijão canal em todos aí. galera. Tchau, tchau. Obrigado.